Arsenal. Os cantores pernambucanos Barro, Samico e o DJ Patrick Torquato são algumas das atrações do evento. Ingressos à venda na plataforma Simpla. Universitária FM, Agenda Cultural. A Rádio Universitária FM apresenta, dentro das comemorações dos seus 40 anos, a série especial Fernando Pessoa, Poemas Curtos. Uma jornada poética em 3 episódios, embalados por temas da nova geração do fado português. Em audição inédita no rádio brasileiro. Produzida por Maria Letícia Cavalcante e José Paulo Cavalcante Filho. Fernando Pessoa, Poemas Curtos, estreia nesta quinta, dia 13, às 20 horas, aqui na Universitária FM. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Também estamos no ar pela Rádio Universitária Paulo Freire, 820 AM. Eu sou Débora Brito, jornalista da Marco Zero Conteúdo, portal de jornalismo independente e investigativo. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook e, além de nos assistir, você pode enviar perguntas e comentários sobre o tema em debate. Basta acessar a nossa página no facebook.com/programa Fora da Curva. O que sabemos sobre as mulheres que, dentro de comunidades religiosas, como a evangélica, por exemplo, lidam com um tema tão caro a todas as mulheres como a violência contra a mulher? O Fora da Curva dessa quinta-feira pergunta: como é possível conciliar a fé evangélica e a luta contra a violência contra a mulher? Nós partimos de uma reportagem chamada Fé e Feminismo, que conta como mulheres evangélicas estão se organizando para combater a violência praticada contra mulheres no seio de comunidades evangélicas e religiosas em geral, seja em casos dentro de famílias ou até mesmo envolvendo lideranças e espaços religiosos que fazem parte da rotina, do dia a dia das pessoas evangélicas. A jornalista, a autora da reportagem, é Zoe Sullivan. Ela mora no Brasil há alguns anos e produz regularmente materiais jornalísticos para veículos como o canal alemão Deutsche Welle, os britânicos BBC e o The Guardian. E dessa vez, ela produziu essa reportagem, que foi publicada pela Marco Zero Conteúdo, e especificamente lida e dialogou também com várias personagens e também protagonistas desse debate tão importante que a gente sabe tão pouco sobre, né? Acho que a gente tem um desconhecimento sobre o trabalho que é feito e por isso que é tão importante a gente debater. Para conversar sobre esse tema hoje, estamos recebendo aqui Nadiedja Souza. Nadiedja é do Fórum de Mulheres Cristãs de Pernambuco. Faz parte também do Instituto Maria da Penha, assessora da deputada Gleide Ângelo. Seja bem-vinda, Nadiedja. Obrigada e saúdo a todos os ouvintes também. Obrigada pela presença. A gente também conta com Bárbara Guiar, que é assistente social, integrante do coletivo Vozes Marias. Obrigada pela presença, Bárbara. Bom dia, eu que agradeço. Prazer enorme. E também aqui conosco, também do coletivo Vozes Marias, Juliane Tenório. Ela é assistente social, doutora em serviço social e também professora na Uninabuco. Obrigada pela presença, Juliana. Seja bem-vinda. Obrigada e bom dia. Para começar, eu acho que esse é um tema muito provocador, interessante. E eu queria saber como é para vocês, sendo mulheres evangélicas, né, praticantes, parte dessa comunidade, serem também feministas, se assim se identificam feministas, e como é para defender os direitos das mulheres nos espaços em que vocês atuam, sejam como profissionais, sejam no campo pessoal, da vida, como é encampar essa luta também. Nadiedja? Não é fácil, né? Realmente não é fácil porque há uma distorção muito grande da questão da mulher dentro da igreja.
a questão conservadora, né, também na questão da própria mulher se identificar como também como um ser que é também valorizado por Deus. E assim, é uma carga muito forte também para a mulher religiosa, evangélica principalmente, ela pôr um fim em um relacionamento abusivo, em um relacionamento, ver como um relacionamento abusivo, perceber isso. E assim, a gente entrar dentro das igrejas para falar sobre um tema de violência doméstica nos lares cristãos, que é o tema que eu desenvolvo há 7 anos, então é muito difícil o pastor ele aceitar também. E graças a Deus, eu acho que desde de um tempo desse para cá, acho que 2015 para cá, eu estou vendo uma abertura mais desse tema dentro das igrejas, dessa busca também. Alguns pastores hoje me procuram, outras denominações, porque eu sou batista, mas outras denominações também me procuram, né, para falar desse tema. Então, eu acho que isso também é válido, né, eu colocar aqui. E também sempre assim, a gente está precisando de mais pessoas, de mais mulheres para estar junto e mudar este mundo e mudar essa rotina da questão religiosa dentro das igrejas que oprime muitas mulheres. Juliene, como é para você? Você se identifica como uma mulher feminista e como é estar nesse lugar e assumir esse lugar também para a sociedade, né? Afirmar isso? É um desafio, como Nariete já disse, né? Mas é um desafio ser mulher, né? Ser cristã, ser feminista. É um desafio à vida, né? De nós mulheres. E aí, assim, eu estou nesse campo há 25 anos e aí são muitos desafios e que mudam, né? Alguns mais intensos, outros, mas eu acho que também tem sido um espaço de contestação também, de fazer a crítica, porque ainda há uma visão de que todo mundo que está nas igrejas evangélicas, elas compactuam e compreendem as coisas todas do mesmo jeito. Isso não é verdade. Existe a crítica, existem os posicionamentos, né? E eu, por exemplo, enxergo também o grupo qual eu faço parte, que é o Voz de Maria, como essa oportunidade de que mulheres estejam contestando, estejam trazendo a reflexão, outro ponto de vista, estejam apoiando mulheres, né? Às vezes as mulheres não explicitamente nos apoiam, né? Mas a gente percebe o quanto que acham que aquilo é importante, né? De que sabe que na hora que precisar você tem mulheres que vão estar apoiando, que não estarão julgando, né? Que não estarão dizendo, olha, fique calada, vá orar, mas estarão ali para estar apoiando e para estar encampando a luta junto. Então, é um desafio, mas acho que também é uma oportunidade para contribuir para a revisão, né? Revisão da leitura, revisão da compreensão sobre o papel da mulher na igreja e na vida, né? E mais em tempos desafiadores como esse que nós estamos, é de extrema importância. Bárbara, como é para você essa experiência? Então, é uma caminhada de muitos desafios, eu diria ousada também, às vezes solitária, porém necessária, né? Acho que diariamente as estatísticas nos mostram que a violência é algo real, ela existe de fato na vida das mulheres e existe também na vida das mulheres evangélicas. E aí, assim, quando eu digo que é ousadia, porque você se denominar como uma mulher evangélica, e eu gosto de usar o termo evangélico, porque eu acho que é um termo, e vou usar essa expressão, vem sendo bem prostituído pelo cenário mesmo, a conjuntura política que tem sido posta. E eu faço questão de usar o termo evangélica e feminista para dizer assim, que eu acredito no evangelho da cruz que vai de encontro com todo o discurso de ódio, todo o discurso fundamentalista, que tenta anular a essência e o jeito de ser que o outro e a outra decidem viver enquanto ser humano. E aí, ser mulher evangélica e feminista é desafiador porque a gente sofre tensões de vários lados.
E aí também, antes de explicar, eu quero fazer uma ressalva. Não estou generalizando, porque em muitos momentos, em muitos locais, nós somos acolhidas, mas a gente vive constantemente uma tensão dentro do espaço religioso, porque a maioria das igrejas tentam argumentar conosco que não é possível. Ou você é evangélica, ou você é feminista. Que as duas coisas não seguem juntas. Uhum. E, externamente, a gente sofre tensões também. De pessoas, de mulheres, às vezes, que questionam essa possibilidade. Você é evangélica? Como é que pode ser feminista? E aí eu lembro muito de um livro de Djamila, que fala o que é lugar de fala, né? A violência, ela existe, a violência contra a mulher. E as mulheres evangélicas, na sua condição de mulher, não estão livres de acessar essa violência, muito pelo contrário. E aí eu acho que é muito interessante e muito legítimo ter grupo de mulheres que são militantes, às vezes militantes e acadêmicas, às vezes só acadêmicas ou às vezes só militantes, que chegam num certo ponto de suas vidas que dizem assim, não, peraí, o evangelho que eu consigo enxergar quando eu olho para o exemplo do Cristo de Nazaré, homem preto, pobre, periférico, que denunciava as injustiças sociais, políticas e econômicas da época dele, com certeza não coaduna com esse tipo de evangelho que coloca a mulher numa posição inferior à dos homens. E aí é importante ressaltar que essa mulher evangélica, ela vai acessar a violência pela condição de ser mulher no seio familiar, no núcleo familiar dela, mas também nos espaços religiosos. Então, são múltiplas violências, porque a gente vai ter relações familiares com vínculos fragilizados e a gente vai ter espaços religiosos que, quando recebem a demanda dessas mulheres, tentam espiritualizar o que não é espiritual. E aí, numa medida muito considerável, acabam contribuindo para que essa violência seja naturalizada, seja perpetuada. Então, assim, é desafiador, mas eu costumo dizer que é um caminho que não tem como voltar para trás. Você olha para trás, vou votar? Não, agora é só seguir em frente. É fácil? Não. É muito difícil, porque às vezes nós somos taxadas como um monte de coisa. E por que como um monte de coisa? Porque eu acho que a gente traz uma proposta, a gente anuncia um evangelho que vai quebrar com as caixas, os padrões que nos engessam. Os lugares que tentam dizer assim, você na condição de mulher evangélica, o seu lugar dentro da igreja, por exemplo, vai ser esse e esse. E o seu lugar na sua casa, como mãe, como cuidadora, como esposa, prudente, fiel e submissa, vai ser esse e esse. E aí a gente vem e anuncia um evangelho de libertação que não dialoga com qualquer tipo de opressão, onde as oportunidades se deem de formas igualitárias, independente de ser homem ou de ser mulher. Bárbara faz uma ótima introdução sobre vários temas que a gente vai abordar e tratar. E eu queria aproveitar e perguntar para o ouvinte também, né, que talvez não conheça, mas queria que Juliene e Bárbara pudessem explicar um pouco como é que nasce o Vozes Marias, né, o coletivo Vozes Marias, que trabalha atendendo, apoiando, criando grupos de mulheres. Para o ouvinte e para todos nós também conhecemos, que trabalho é esse feito e como é que nasce? Assim? Então, o coletivo, lá no seu início, ele não era um coletivo. Foi um grupo de meninas evangélicas e com perfil de acadêmicas e militantes que se inquietavam com coisas que elas presenciavam dentro de suas comunidades de fé. E aí, por serem amigas em comuns, começaram a problematizar essas questões da condição da mulher dentro da igreja, né? E aí essas inquietações foram aumentando e foi surgindo a ideia de se criar um grupo de leitura, um grupo de estudos, onde pudesse estar se debruçando sobre alguns textos e problematizando e trocando suas narrativas, suas vivências. E no início eram 4 meninas, acho que a Débora, a Vanessa, a Érica e a Esmirna. E aí a coisa foi se caminhando quando a Rede Fale tomou conhecimento. E aí a gente começa como o primeiro grupo temático da Rede Fale. A Rede Fale é uma organização que traz essas pautas humanitárias também, mas nesse sentido desse olhar religioso, que quebre também com esses discursos violentos, essas práticas. E aí a gente passa a ser um grupo
da Rede Fale, o primeiro aqui no Recife, em Pernambuco, a dialogar sobre a questão de gênero, que já se coloca como um tabu muito grande. Mulheres evangélicas falando sobre gênero, porque aí é uma palavra que, tipo, a galera das igrejas demonizaram, e se você usa esse termo, já te taxam por um monte de coisa. Com o passar do tempo, a gente foi sentindo a necessidade de caminhar em novas configurações. E aí foi quando veio a ideia de se tornar um coletivo, o número de participantes aumentaram e a gente percebeu que era o momento também de se desvencilhar com a Rede Fale e começar a trilhar os nossos próprios caminhos. E aí a gente chegou até aqui. Hoje, no grupo operativo, somos um grupo de 13 mulheres, todas com esse perfil, acadêmicas e militantes de comunidades de fé diferentes. Algumas até hoje nem acessam nenhuma comunidade de fé, até pelas experiências bem perversas que já tiveram. E hoje conseguem se relacionar com Deus, a sua intimidade com o divino de uma forma muito tranquila, independente de estar inserida ou não nessa comunidade de fé. E a ideia é fazer um processo de fortalecimento do grupo, porque lidar com a violência não é fácil. Então, tem que ter esse autocuidado mesmo, de uma cuidar da outra, de se ajudar. E aí, isso vai do cuidado mesmo ao processo de formação nossa, interna, para poder ir para o espaço externo. Que aí a gente oferece uma série de opções de serviços, que pode ser roda de diálogo, cine-debate, oficinas. A gente acompanha casos de violência. Às vezes chegam as demandas para a gente, as pessoas pedem auxílio, pedem ajuda. Como é que a gente faz? Como é que funciona a denúncia? Às vezes as pessoas desconhecem a rede de apoio que existe, que aparelhos elas podem estar acessando. Às vezes a violência se configura como uma violência no espaço religioso e não existe um apoio da liderança religiosa. E aí algum grupo daquela determinada igreja percebe que está acontecendo alguma coisa errada e acaba nos procurando para que a gente dê alguma orientação e faça algum movimento com que a violência seja denunciada. Enfim, são vários elementos que a gente tenta trazer para a forma na qual o coletivo existe na nossa sociedade. E aí a gente vai estar ocupando tanto os espaços das igrejas, como os espaços acadêmicos e os espaços públicos. Eu acho que só queria reforçar isso que Bárbara traz, do quanto que acho que o Vozes hoje ganhou uma proporção assim, que é bem maior do que o que a gente consegue dar retorno, né? E acolher, mas assim, de que as pessoas sabem de que existe. Se eu precisar, eu tenho mulheres com as quais eu posso contar. E isso faz com que também outras lideranças religiosas que não entendam, né, que não compartilham, né, das mesmas compreensões, que nós também nos vejam como figuras não tão desejadas, né, que não são tão acolhidas, tal, mas eu acho que o que é importante e que isso que o Vozes traz é de hoje ser um coletivo no qual as mulheres que sofrem violência ou que se enxerguem sofrendo violência possam olhar e dizer, eu tenho outras mulheres com as quais eu posso contar. Né? Então, elas vão me acolher e se eu contar da minha situação de violência, elas não me mandarão para casa, né? Dando a bênção e dizendo, vá orar, irmã, que vamos orar por você, mas a gente vai pegar na mão e vai junto, né? E se for preciso ir para a denúncia, para os processos que precisam ser feitos, o Vozes faz isso. Muito interessante, né? Para todo mundo estar ouvindo também, saber e conhecer desse espaço, de fato, que muitas vezes as mulheres se veem isoladas, né? Sem saber a quem recorrer. Acho que nesse sentido também, Nadia já tem uma trajetória muito importante de diálogo, de circular por diversas igrejas e comunidades, dialogando com mulheres, não só com mulheres, né? Mas também sobre a violência contra a mulher como um tema que precisa ser debatido. Eu queria que você pudesse contar para a gente como é que você chega nesse espaço, como é que assume também esse papel, né, de dialogar com as igrejas. Como é que foi essa tua recepção, inclusive, nas comunidades? Como é chegar para dialogar sobre a violência contra a mulher dentro das igrejas ou dentro dos espaços comuns, né, das comunidades religiosas? Meninas,
fizeram uma fala bastante significativa, né, também sobre essa questão da violência nesse espaço religioso, principalmente evangélico. Eu tenho também recebido várias denúncias também e, assim, eu sou parceira do Vozes, comecei com Vozes Maria também, certo? Dentro da ABAS, né? A ABAS é a Associação Batista de Ação Social. Fui lá também onde foi um pouco do crescimento do Vozes e do coletivo também hoje. Então, isso é muito importante. Eu aprendi muito, sempre aprendo, certo? Às vezes a gente se sente, como Bárbara colocou, sozinha, solitária em alguns pontos. Eu tenho ido a muitas igrejas, realmente. Quando eu chego a essas igrejas, eu chego com um discurso também totalmente diferente, né, daquilo que eles estão. Eu levo a Bíblia também, eu converso sobre as mulheres da Bíblia, porque muita gente se esquece que a própria Bíblia já fala do valor da mulher, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? Então, eu gosto muito de ressaltar isso. Dentro das minhas falas, dentro das igrejas, eu procuro saber se elas conhecem algum tipo de texto que está ali condenando a mulher ou que a mulher foi violentada. Engraçado é que ninguém lembra das filhas de Zelofearde, né, que está em Números 27, que foi justamente uma repartição, a repartição de bens que houve ali no capítulo 26, e no 27 já fala do direito da mulher. As Bíblias da mulher falam desse direito da mulher. Então, esse direito da mulher veio de quê? Dessas filhas. A mulher reivindicando seus direitos. Por isso que nós temos também trabalhado dentro das igrejas com várias mulheres que venceram. Débora mesmo. Quem foi Débora? Uma juíza. Né? E assim, quem foi Eva? Eva só foi aquela que pecou? Não. Ela é a mãe. Foi a mãe da humanidade. Então, tudo isso a gente vai desconstruindo dentro das igrejas, essa visão, certo? Quem foi Raabe? Uma prostituta que estava na genealogia de Cristo. Então, como é que a gente pode condenar as mulheres, né? Então, as filhas de Zelofearde, como eu estava dizendo, elas reivindicaram seus direitos no meio de muitos homens. E elas chegaram lá, pediram para falar com Moisés, e quando falou com Moisés, Deus disse, volte lá e diga, e elas estão com razão, e dê tudo de direito a elas. E digo mais, vai se mudar um decreto. Então, Deus mudou um decreto por causa da reivindicação das mulheres, e nós estamos aqui reivindicando também dentro das igrejas esse direito de fala, esse direito também de posição. Ontem mesmo eu recebi uma ligação de uma irmã que ela está sofrendo traição do marido. O marido é evangélico. E ele sai de casa, passa 2, 3 dias e ele é da igreja, gente. Certo? As mulheres acham que a traição não é uma violência. É uma violência, sim. E uma violência dolorosa ali. E quando chega na igreja, vai dizer, a pessoa vai dizer o quê? Vai orar, porque você tem que salvar. Então, só ela que tem que salvar o casamento e ele não tem que salvar, não? Que tipo de Deus é esse que a gente está servindo ou a gente está falando que chega e diz assim à mulher, você tem que orar, você tem que lutar por sua família, você... Não, ele não diz que é a cabeça? Então seja a cabeça. Deus mandou o homem amar a mulher como Deus amou a igreja. E ele deu a vida por nós, por todos nós. Então, fala-se muito de submissão. Então, essa mulher mesmo, ela... como orientar essa mulher? Que está sendo traída pelo marido dentro da igreja e todo mundo abafa e diz... Não se fala, olha, não se responsabiliza o homem. Meu casamento, eu mesmo orei e venci através da oração. Eu não estou dizendo aqui que a oração não tem poder. Tem todo o poder, porque nós todos somos frutos de oração, que oramos por isso. Agora, chegar a aceitar uma coisa dessa, não, gente. Não pode. Então, ela mesma tem medo, porque não tem com quem confiar.
Então, tem muitos casos de mulheres também que chegam até nós, como eu estava conversando aqui com Juliene, que eu estava falando a ela que também tem um caso da mulher ter medo das delegacias. E Bárbara deu já um pouco da fala dela, ela trouxe a questão da rede. Então, nós temos os centros de referência. Você, mulher, que está sofrendo agressão, você vê na sua igreja que você não tem ninguém que lhe apoie, procure um centro de referência. Porque lá no centro de referência você vai encontrar profissionais, assistentes sociais, psicólogo e o advogado, que vai dar uma orientação a você de como você chegar numa delegacia. Quantas e quantas delegacias que tem queixas de chegar e sofrer uma violência institucional. Uma nova violência, certo? Né? Porque o atendimento é horrível. Liga-se para o 190, 190 também tem um atendimento muito demoroso. Quando a polícia chega, a mulher já tem se passado tudo. Então, isso tudo a gente precisa saber como agir, como ajudar aquela mulher. Uhum. Então, eu também tenho recebido através do nosso trabalho, que aqui é um trabalho que nós somos evangélicas, nós estamos aqui no mesmo patamar. Então, temos ajudado mulheres, certo? Vítimas de violência. Eu mesmo já fui ao interior buscar uma mulher. E outra coisa, quando eu cheguei lá, eu fui sem policial, sem nada. Foi arriscado, foi. E eu tive que esconder essa mulher. E eu escondi essa mulher. Guardei, porque ela não queria ir. Então, ela foi para a casa de um parente, a gente ligou, a gente fez tudo. E a gente procurou condição para trazer essa mulher para a casa dessa irmã. E essa irmã foi. E muitos outros casos que acontecem, que a gente vê. Eu mesmo já coloquei uma pessoa dentro da casa da minha mãe. Porque essa mulher estava sendo ameaçada pelo marido, minha mãe estava precisando de uma pessoa para trabalhar, e eu digo a vocês, né, que eu coloquei essa menina dentro da casa, pedi muito, você vai ficar aqui na casa da minha mãe trabalhando, e ela passou a dormir, passou 3 meses na casa da minha mãe, até se resolver o caso dela. Uhum. E ela era evangélica, certo? Juliane, eu queria só emendar uma pergunta. Vocês falaram um pouco do perfil, né, acadêmico, da reflexão. Nadia também está no campo das políticas públicas, né, de acessar os mecanismos ou os espaços do Estado, né, de proteção às mulheres. Mas eu queria perguntar a vocês também como é que vocês chegam nas bases, né? Às vezes, até o acesso a posto de saúde, à própria delegacia, é tão complicado para mulheres que estão nas periferias, que talvez não tenham tido acesso a uma educação formal, a uma rede de apoio, né, que fortaleça, que diga, olha, é importante ir na delegacia, mesmo que você tenha sofrido uma violência. Como é para dialogar com as bases e como a recepção que vocês conseguem atuar, né? Quem acionar nesse sentido? Eu queria destacar isso na fala de Nadiedja, né, que é a importância das políticas públicas para as mulheres, né? Essa rede de prevenção e também de enfrentamento à violência contra a mulher, porque sozinha a gente não vai conseguir, né? E mesmo no coletivo, mas se a gente não tem essa rede e essa estruturação das políticas públicas para as mulheres, você não dá conta sozinha, né? Porque isso é um problema que tem que ter política pública, né? Que tem que ter investimento. E nós estamos num momento de muita fragilização das políticas para as mulheres, né? Então, para ampliação, para fortalecimento dos centros, das secretarias das mulheres, dos órgãos de proteção e, né, de acolhimento a essas mulheres que estão em situação de violência, a gente precisa de investimento público. E aí, acho que a nossa luta passa também para além dessa denúncia, né, no âmbito das igrejas, mas também para luta pelo fortalecimento dessas políticas para as mulheres. E de um processo de desconstrução, acho, nisso, te respondendo de como a gente chega na base, né, das nossas relações. É um processo de desconstrução, de como foi ensinado a leitura da Bíblia, né? De um processo de desconstrução de como foi ensinado o lugar das mulheres nesses espaços
né, evangélicos, cristãos. É um lugar de desconstrução desses lugares da política pública. Então, o centro de referência, né, a delegacia para as mulheres, os conselhos. Se a gente precisa fazer isso, precisa fazer essas articulações, precisa fortalecer isso e a gente precisa ter investimento. E aí eu quero enfatizar isso, porque nós estamos no momento que, por exemplo, em nível nacional, qual é a política para as mulheres? Qual é a política para as mulheres de um governo que se coloca em defesa da família, né? Qual é? Que defesa é essa da família que não defende as mulheres em situação de violência? A liberação sobre as armas, quem são as pessoas que vão morrer? São as mulheres dentro de casa que sofrem violência, né? E que já são mortas por seus companheiros, né? Por seus familiares, por pessoas que, em tese, deveriam dar segurança, né? Deveria ser um lugar de acolhimento. Então, qual é a política? Então, para quem é evangélico, para quem está na igreja, para quem é, né, que se diz cristão, que acredita nesse evangelho, que defende a família, qual é a política para a família? Qual é a política para as mulheres? Né? Qual é a política para que as mulheres estejam empregadas, para que tenham renda, né? Para, inclusive, isso contribuir com a saída dos ciclos de violência? Então, acho que é uma reflexão e um questionamento, sabe, que a gente coloca para os líderes religiosos que estão em defesa da família. Qual é a política para o enfrentamento da violência contra as mulheres? Qual é a ação? Como é que a igreja vai se posicionar diante do aumento do feminicídio, diante do aumento da violência contra a mulher? Porque não dá para a gente, né, diante de uma situação de violência contra a mulher, dizer, vá orar, a gente tem que tratar isso como um crime. Uhum. E aí eu lembro muito de um caso que foi uma experiência numa igreja, e aí a pessoa colocou, olha, mas se eu tiver uma mulher em situação de violência, chega para mim, eu ligo para o pastor, eu disse, veja, se alguém entrar na sua casa para roubar, você vai ligar para quem? Para a polícia. É a mesma coisa, né? A gente vai continuar debatendo sobre essa questão já, porque o Fora da Curva agora vai para um rápido intervalo e a gente volta com o debate como conciliar a fé evangélica e a luta contra a violência contra a mulher. Aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. A Rádio Universitária FM apresenta, dentro das comemorações dos seus 40 anos, a série especial Fernando Pessoa, Poemas Curtos. Uma jornada poética em 3 episódios, embalados por temas da nova geração do fado português. Em audição inédita no rádio brasileiro. Produzida por Maria Letícia Cavalcante e José Paulo Cavalcante Filho. Fernando Pessoa, Poemas Curtos, estreia nesta quinta, dia 13, às 20 horas, aqui na Universitária FM. O silêncio repentino de uma criança não é normal. Mudança de comportamento de crianças e adolescentes pode ser um indício de violência sexual. De acordo com dados do Sistema Único de Saúde, 57% dos casos de violências sexuais acontecem com crianças de 0 a 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, 69% das violências sexuais acontecem dentro da casa da vítima. Apesar do aumento das denúncias, grande parte das vítimas não pede ajuda a familiares ou à polícia. Elas têm medo de serem desacreditadas ou ameaçadas. Disque 100 e ajude a mudar essa realidade. Denuncie, não precisa se identificar, não fique em silêncio. Ajude a salvar nossas crianças e adolescentes. Um futuro melhor está a apenas uma ligação de distância. Infâncias protegidas. Quem é você na rede de proteção? Uma campanha do Observatório de Mídia e dos estudantes do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE. Todos sábados, 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas,
diretamente na discoteca da Rádio Universitária 99.9 FM. Embarque nesse trem azul e curta essa paisagem sonora. Café Colombo, todos os domingos, 14h. Apresentação: Renato Lima e Marcelo Sandes. Universitária. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta com jornalismo, crítica e diversidade. Hoje nós perguntamos como conciliar a fé evangélica e a luta contra a violência contra a mulher. Estão aqui conosco, participando do debate, Bárbara Guiar, assistente social e integrante do coletivo Vozes Marias. Também do Vozes Marias, Juliene Tenório, doutora em Serviço Social e professora. E também aqui conosco, Nadiedia Souza, que é do Fórum de Mulheres Cristãs de Pernambuco. A gente iniciou esse debate de hoje falando também que a gente partiu de uma reportagem que foi publicada e realizada pela jornalista Zoe Sullivan. E a gente vai ouvir agora um trecho e também um comentário de Zoe sobre a experiência que foi lidar com essa realidade e apresentar um tema tão importante e que a gente sabe tão pouco. Na Fundação Joaquim Nabuco, Robson Souza pesquisa sobre mulheres evangélicas. Brasileiro, esse ethos evangélico brasileiro, ele meio que se ajusta à realidade brasileira no que diz respeito à dupla moral, no que diz respeito a posicionar as mulheres em um determinado local, que são as expectativas digamos, da cultura brasileira mesmo, né? O que Robson observa é que essa tendência a subordinar as mulheres não termina aí. Eu acho que o Brasil, do ponto de vista religioso, acaba acompanhando esse ethos brasileiro mais conservador, assimétrico, desigual, não só em gênero, mas nas relações étnico-raciais, em outros espaços, né? Não foi sempre assim, diz Robson. Depois da ditadura e a nova Constituição, houve mais abertura para a participação das mulheres nas igrejas protestantes no Brasil. Agora, segundo ele, a tendência vai na contramão em relação às igrejas protestantes na Europa e nos Estados Unidos. Esta semana, Rio se convierte en el centro de la iglesia. Aqui, o Papa Francisco celebra uma missa na praia de Copacabana. O Brasil é o país com mais católicos no mundo. Porém, milhões de pessoas estão se convertendo ao cristianismo evangélico a cada ano, alterando esse cenário. Hoje em dia, os evangélicos representam quase 30% da população brasileira. Em parte, esse crescimento vem alimentado pela teologia da prosperidade, que promete riqueza individual. Mas muitas dessas igrejas trazem também rígidas regras de gênero. Bom, agradeço essa oportunidade de participar, de forma virtual, digamos, no Fora da Curva, e lamento que não estou presente para participar fisicamente. Enfim, eu comecei a pensar nesse tema da relação da religião, a religiosidade e o feminismo quando eu estava na Argentina esperando o visto para voltar para o Brasil. E aí alguém comentou para mim que ser feminista e ter uma fé religiosa era praticamente uma contradição em termos, né? Como uma coisa impossível. E eu achei isso que não estava certo. E aí, quando eu voltei para Recife, eu comecei a pesquisar, a ver se eu achava mulheres que tinham uma fé religiosa e que também se consideravam feministas. Aí achei a Nadiedia, achei esse grupo de Vozes Marias, e aí comecei a fazer entrevistas, a conhecer as pessoas, etc. O que
digamos, eu achei importante nessa matéria era que tem bastante preconceito respeito à comunidade evangélica no Brasil, né? Por parte de pessoas de esquerda, no geral. Como se ser uma pessoa evangélica quisesse dizer que essa pessoa é fundamentalista, conservador, etc. Não? E aí eu achei que era importante pesquisar e ver o que está acontecendo dentro dessa comunidade. Na verdade, acho que esse trabalho que eu fiz era para também evidenciar que muitas vezes a gente tem muito mais em comum do que se podia esperar. E aí é importante como ir além do estereótipo e do preconceito que a gente tem das outras pessoas, né? É isso. A gente acabou de ouvir Zoe Sullivan, que é a jornalista, autora da reportagem, que está disponível no site da Marco Zero Conteúdo. O nome da reportagem é Fé e Feminismo e também apresenta esse contexto, principalmente aqui em Pernambuco, dos coletivos das mulheres que estão organizadas, trabalhando diretamente e atendendo diretamente também mulheres que sofrem violência. Fica como uma referência para ser buscada. A gente ouviu também, antes de Zoe, um pesquisador, né, que estuda a realidade e também traz uma perspectiva histórica do movimento das igrejas evangélicas e também no movimento mundial, né? Muito tem se falado que o processo de aumento do conservadorismo, né, ou de pautas conservadoras, não se resume ao Brasil, também está acontecendo em outros lugares do mundo. E eu queria saber de vocês, da experiência que vocês têm lidando também com as pessoas, né, que são as lideranças dentro das igrejas, como é a recepção, por exemplo, quando acontecem casos que chegam a ser denunciados, que tomam a visibilidade no contexto pernambucano, que talvez vocês tenham mais proximidade, mas como é hoje a recepção dentro das igrejas das lideranças, né? E quais são os bons exemplos, talvez, que aconteçam de abrir-se um diálogo com a comunidade, de fato pautar a questão da violência contra a mulher como algo que tem que ser assumido também como um papel da igreja. Então, Bárbara. São muitas questões, mas vamos lá. Antes de responder, eu queria só que a gente lembrasse da estrutura na qual rege a nossa sociedade, que é uma estrutura patriarcal, onde a gente vai ter o homem sempre numa condição superior ao da mulher. E aí, inclusive, é interessante fazer essa relação com a imagem que temos de Deus, né? Deus que é concedido como Deus Pai. E aí, se a gente consegue sentir, enxergar, legitimar esse Deus também como mãe, aí a coisa já é problemática. E aí, pensando nisso, é uma estrutura patriarcal onde o machismo ele vai se materializar cotidianamente. E ele vai afetar de forma muito nociva a vida de nós mulheres. E aí eu quero fazer o recorte às minhas companheiras negras, porque para fazer esse debate a gente precisa fazer o recorte de raça, sim. São mulheres que vão apresentar marcadores socioeconômicos diferentes e que eu diria que vai acessar a violência de uma forma muito mais perversa, inclusive dentro dos espaços religiosos, onde o racismo institucional também acontece. Não deveria acontecer, mas acontece. E aí, pensando nisso, a violência existe, essa mulher está inserida dentro da igreja. E aí, eu fico muito inquieta quando alguém diz assim, mas parece que essa mulher gosta de apanhar ou gosta de permanecer na violência. Por que ela não deixa esse homem? Né? Eu fico muito triste quando eu escuto isso e aí eu faço um convite para a gente refletir. Qual ser humano gosta de ser maltratado? Eu acredito que nenhum. Só que a gente precisa pensar que essa estrutura patriarcal que faz com que esse machismo ganhe tanta força e poder nas relações sociais, em sociedade e, consequentemente, dentro das igrejas, vai ensinar para essas mulheres, desde o núcleo familiar, lá na infância, um padrão que ela precisa seguir. E aí, essa mulher vai crescer ouvindo e entendendo que, para ela, atender a um modelo do que é correto, do que é esperado, inclusive por Deus, pela Bíblia e pela igreja, ela vai precisar de um homem ao lado dela para que ela seja legitimada. E aí eu estou falando do casamento, né? E aí, se você foge dessa estrutura, e aqui eu não estou dizendo que o casamento é ruim, não, viu? Eu sou casada e acho ser casada muito difícil, mas acho massa também. Mas aí, por exemplo, se eu não quisesse,
me casar. Eu ia ser questionada o tempo todo, porque, por exemplo, eu sou casada, mas eu ainda não tive vontade de ter um filho. E eu sou questionada, eu sou cobrada o tempo todo, porque parece que para a minha essência de mulher se legitimar, eu preciso acessar a dimensão da maternidade. Porque as pessoas não conseguem esse afastamento. E aí, muitas vezes, essa mulher vai estar inserida nesse contexto de violência e romper com essa violência vai ser abrir mão de tudo que ela tem na vida dela, que apresentaram para ela como algo mais precioso, que é o casamento dela. E, às vezes, essa mulher vai ter uma dependência financeira, vai ter uma dependência emocional, não vai ter uma rede de apoio dentro da própria família. Muitas vezes, vai se submeter a permanecer neste contexto por conta dos filhos, porque ela sabe que os filhos vão passar por privações se ela romper com esse relacionamento. E aí é onde eu quero puxar para a figura da igreja. Onde é que a igreja deveria entrar nesse momento? Com um papel protagonista no enfrentamento à violência contra a mulher. Sabe? De criar mecanismos, políticas de ações afirmativas, mudanças de narrativas, de discursos, de modelos de masculinidades, de diálogos, que diga assim para essa mulher e para esses homens das igrejas que existem possibilidades de se viver de uma forma diferente, onde os acessos se deem de forma igual e que existe possibilidade, sim, dessa mulher romper com essa violência e que essa igreja, essa liderança religiosa vai estar acolhendo essa mulher, acolhendo de verdade, onde ela vai se sentir protegida, consequentemente fortalecida para mudar dessa condição. Mas, na verdade, não é o que acontece. Dentro do coletivo Vozes Marias, a gente problematiza muito isso. A gente tem uma infinidade de opções, de ações, de atividades que a gente oferece para as igrejas. E as igrejas, literalmente, não abrem as portas para a gente. E aí eu não consigo ser fofinha para falar sobre isso. Sobre a questão das lideranças religiosas. Nessa hora, assim, eu sou bem racional, extremamente sincera e franca. Existe um percentual de responsabilidade enorme nas costas das lideranças religiosas que são omissas. Conduzem suas práticas, suas narrativas, seus diálogos, usam o altar, usam a Bíblia de forma deturpada, fazendo com que uma mulher permaneça numa condição de violência. E aí, pensando nisso, eu quero falar sobre poder. Poder é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de dividir. E aí, eu comparo a igreja com o Estado. E isso é uma droga, porque não era para ser assim. Se a gente for ler a Constituição, aí a Constituição vai dizer que o Estado tem que ser como? Garantidor dos acessos, né? Aí fala até de lazer, vê que coisa linda, habitação, saúde, igualdade, alimentação, ter esse papel de garantidor de direitos. O nosso Estado tem esse papel? Existem políticas públicas porque o Estado é bonzinho? Não, porque ele precisa dar uma resposta para controlar as reivindicações da sociedade. Por isso a importância dos movimentos sociais. A mesma coisa é a igreja, que se utiliza de um discurso extremamente centralizador, opressor, para que se mantenha uma ordem dentro daquele espaço. E que ordem seria essa? Manter os homens nos seus espaços de poder, seguindo a vida, fingindo que os casais que habitam ali naquela igreja, não existe violência entre eles. Existe sim. Porque, silenciando. Né? Porque aí é uma ideia assim, não, se a gente trouxer à tona, vai estar manchando a imagem da minha igreja. Então, vamos deixar essas mulheres à margem, literalmente, do caminho, e a gente segue dançando a música como se nada tivesse acontecido. Então, assim, eu não precisaria fazer esforço nenhum para me recordar das igrejas, eu estou falando de Recife, que abriram as portas para o coletivo Vozes Marias. Diante desse fato, isso se coloca como um desafio muito grande para a gente, porque como é que a gente pensa? Caramba, são muitas igrejas, são muitas mulheres, se não abre as portas para a gente, como é que a gente vai alcançá-las? E, em alguma medida, tentar fortalecer, potencializar de conhecimento mesmo. Existe a Lei Maria da Penha, que tipifica os tipos de violência. Existe a Lei do Feminicídio, que é isso. Existe essa e essa rede de apoio. E muitas vezes a gente se sente assim, travada. E aí, uma alternativa que tem dado certo é encontrar dentro de igrejas meninas que têm esse perfil mais questionador e trazê-las para perto da gente, para caminhar conosco e inseri-las nesse processo de formação, de caminhada, para que elas retornem para a base delas, a comunidade de fé, e tentem, em alguma medida, fazer algum movimento que alcance as mulheres das diversas comunidades de fé. Porque o Vozes em si, são poucas as igrejas que ele consegue adentrar
e oferecer as atividades que a gente oferece. Ô, Bárbara, eu queria reforçar nisso que você traz, né? Que é vejam, assim como em todos os espaços da sociedade, a igreja também é lugar de disputa de poder, né? De disputa de narrativa, de disputa de posicionamento. E aí, esses movimentos, né? Esses posicionamentos que a gente tem colocado aqui, eles também estão disputando hoje, e é como se para muitas igrejas, para muitas comunidades religiosas, estivessem dentro de uma bolha. Então, você tem músicas específicas, rádios específicas, programas de TV específicos, tudo muito específico. Eventos específicos para mulheres, moda, inclusive. Tudo muito específico, né? Sim. E aí, em que momento, para quem está, né, dentro dessa bolha, escuta e se relaciona com as outras pessoas, com a dor das outras pessoas, com a vivência das outras pessoas? Então, teve um post outro dia que eu compartilhei, que era o que é que a igreja tem a ver com o feminicídio. E para muitas pessoas que me respondiam, diziam assim, mas tem a ver, né? Porque parece que são coisas que não tem nada a ver. Que não tem conexão. E aí, vejam, tem pesquisas que mostram que 40% das mulheres que sofrem violência ou mais, né? Agora isso já aumentou. São evangélicas, né? São de comunidades cristãs. Então, é um dado que não dá para ignorar. É um dado que não dá. E aí eu quero deixar bem marcado, assim, de que em muitas experiências, né, do que a gente tem acompanhado, em algumas bem emblemáticas, o quanto o processo de que a mulher dizer que sofreu um tipo de violência, ela sofreu inúmeras outras violências, né? E as mulheres que apoiaram, que acreditaram, que acolheram essas mulheres, também passaram a sofrer inúmeras de violência. Então, olha, o número de vezes que eu recebi mensagens assim, dizendo que eu vou ter que pagar, já montei meu porquinho, né? Para poder juntar minhas moedinhas, porque vai pagar, porque vai pagar. E o que foi que fez? Acolheu uma denúncia de uma mulher que se disse vítima de violência. Vocês também sofrem repressão, né? Também. Com certeza. E aí, só antes de passar para a Nadiede, assim, o quanto que eu acho que uma das coisas que ser mulher evangélica, feminista, né? E atuar em defesa do direito das mulheres, né, da luta das mulheres, de uma vida de viver sem violência e de ter liberdade, né? A nossa liberdade, ela incomoda também, né? Porque eu acho que nós fazemos isso a partir da forma como a gente se veste, como se posiciona, o lugar que senta na igreja, né? A forma como trata da Bíblia, a forma como conversa, como se posiciona, como vive nossos relacionamentos, ela parece extremamente afrontosa, né? Porque quebra aquele padrão do bela recatada, do lar, submissa, calada, não fala nada, tal. Mas é também um desafio, mas é também um sopro de esperança. Sim. É um sopro de esperança. Eu, durante muito tempo, me via só, né, nos espaços onde eu participava. Me via só e era a louca, né? Não sei o quê, revoltada, tal. E hoje eu encontro outras mulheres e compartilho das experiências, das vivências, disso, de se posicionar em defesa das nossas vidas e da vida de outras mulheres, né? E da vida do futuro das nossas filhas, das nossas sobrinhas, das crianças, das mulheres, para que elas tenham liberdade de viver, de decidir sobre suas vidas. Eu fiquei pensando na palavra de Bárbara, ela trouxe o recorte aí sobre o racismo, e eu me vi, né, porque eu sou negra, eu sou evangélica, feminista, pobre e divorciada. Aí a gente vê uma negra divorciada dando palestra sobre violência doméstica nos lares cristãos. Por quê? Porque também já sofreu violência. Não é verdade? Então, eu mesmo, quando eu me vejo nesses lugares de fala que me dão oportunidade, porque eu sou assistente social e eu digo que eu me torno insistente, às vezes, em alguns lugares. Porque você não é aceita. Certo? Uma por causa das suas vestes também. Bárbara falou da questão da mulher que gosta de apanhar. E as vestes?
provocante que leva ao estupro. As vestes provocantes levam ao estupro, porque quando eu cheguei a uma igreja, eu lancei essa pergunta a um grupo e quem veio falar foi um homem. Porque nas minhas palestras eu gosto muito de trabalhar também com o homem, porque o homem está como o principal autor da violência. Então, eu venho trabalhando também nessa questão e ele veio falar e ele muito grosso, eu disse, meu Deus, o que é que esse homem vai falar? Então, esse homem veio dizer o quê? Dizer assim, olha, eu tinha uma visão totalmente diferente. Que a mulher provocava sim. Mas eu vim aqui lhe dizer que a partir desse momento, eu desconstruí um monte de coisa dentro de mim. Eu tô zonzinho. E me colocaram aqui para falar. A mulher, vem cá, senhora. Aí uma irmã veio, a irmã com um vestido lá embaixo, e ele disse, olha, também essa mulher, o que é que tá chamando a atenção dessa mulher? E ela ali, a mulher chorando e relatando que houve uma tentativa de estupro. Assim que ela saiu da igreja, ela com aquelas vestes conservadoras. Não depende da roupa, né? Não depende da roupa. Então, isso é bom para a gente quando a gente chega numa igreja e uma igreja tem a consciência disso. Que as vestes não contribuem, a mulher não gosta de apanhar. A Lei Maria da Penha veio para destruir os casamentos, porque tem isso também, que a Lei Maria da Penha ela veio para destruir o casamento. Não, a Lei Maria da Penha veio punir o agressor. E o agressor pode ser a mulher, pode ser o cunhado, a mãe, o irmão, pode ser quem for. A Lei Maria da Penha ela veio ajudar a mulher e a defender a mulher. Então, eu sou do Instituto Maria da Penha, também trabalho hoje também com essa pegada. Nós temos também essa questão religiosa dentro do Instituto, do trabalho também religioso. A nossa professora Regina Célia, que é a vice-presidente, ela também trabalha muito em muitas igrejas também com esse tema também da questão da violência. Trabalhamos também com a diaconia, que também tem interdenominacional, mas ela trouxe o Fórum de Mulheres Cristãs, certo? A qual Bárbara e as meninas do Vozes vai também. Nós somos mulheres de coragem. Sim. Nós somos mulheres de coragem. Porque, que é uma campanha, né? Que é uma campanha. E essa campanha nasceu em 2013, trazendo para dentro das igrejas. Eu sou uma mulher de coragem, eu conheço os meus direitos. Depois, no segundo ano, eu sou a mulher de coragem, eu denuncio. Depois, eu sou a mulher de coragem, eu mudo a minha história. Eu sou a mulher de coragem, eu defendo políticas públicas para as mulheres. Eu sou a mulher de coragem, eu vou às ruas defender os meus direitos. O ano passado, eu sou a mulher de coragem, eu posso todas as coisas que me fortalecem. E eu sou a mulher de coragem, esse ano, que diz, eu digo não. E nós temos que dizer não. Porque, às vezes, há um medo muito grande dessa palavra não. E, principalmente, nos espaços religiosos. Então, eu sou a mulher negra que trabalho com essa temática dentro das igrejas e preciso também ser fortalecida também, sempre, porque não é brincadeira. Porque tudo que você recebe, a questão de algumas denúncias que você ajuda algumas mulheres a fazer, certo? Você também tem que ter o cuidado. Uma rede de proteção. Uma rede de proteção. Claro. Às vezes, a gente mesmo que trabalha com isso e recebendo as denúncias, a gente fica tão fragilizada, né, Bárbara e Juliene, que a gente, às vezes, se sente muito fragilizada. E eu mesmo vou dizer a vocês aqui, eu digo aos ouvintes também, a gente precisa também ser cuidada. A gente precisa também ser cuidada, porque os casos de violência dentro dos lares cristãos ou dos lares evangélicos não são poucos, não. E muitas mulheres hoje, graças a Deus, estão abrindo a boca e dizendo, eu estou sofrendo violência e eu quero ajuda. A gente está caminhando já para o final do programa. Eu queria agradecer muito a presença de vocês e pedir só para reforçar, não sei, talvez, Juliene, Bárbara, qual é o caminho, né? Uma mulher que talvez esteja ouvindo, que queira buscar o contato ou saber o que é que ela faz, se ela souber de algum caso de violência, qual é o primeiro passo que pode ser feito?
Então, primeiro, como eu sei que quem nos escuta são homens e mulheres, eu quero dizer, se existe algum homem que insiste que as mulheres precisam estar nos padrões e dentro das caixas, sobretudo nos espaços religiosos, está na hora de você rever a sua proposta de evangelho. Você precisa aderir a um evangelho que denuncia qualquer tipo de violência. E para as mulheres, eu gostaria de dizer que nós fomos ensinadas a ver as coisas da religião como algo muito sagrado, sacralizado, que não pode ser questionado. E aí, às vezes, isso traz um desafio e faz com que a violência não seja dita. Mas digam, viu? Vocês podem falar. Existe rede de apoio, existem as delegacias de mulheres. Existe o coletivo Vozes Marias. Nós temos uma página no Facebook, temos uma página no Instagram. Se vocês têm alguma dúvida, será que isso que eu estou vivendo é violência ou não? Chega lá na página, deixa um recado, deixa o número de telefone e aí a gente vai estar retornando o contato e, em alguma medida, a gente se compromete, enquanto coletivo, a lhe fortalecer nessa caminhada em busca de entender a situação que você está inserida e que existe possibilidades de denúncia e de rompimento com esse tipo de violência. Maravilha. Queria agradecer muito, novamente, a participação de vocês todas. Acho que é um tema muito importante e a gente continuará acompanhando, certamente. O programa vai ficando por aqui hoje. Queria agradecer aos ouvintes também. Esse programa foi produzido por mim, Débora Brito, da Marco Zero Conteúdo. Nas redes sociais esteve Alice Mesquita e Vitor Araújo. Vitor Aguiar, trabalhos técnicos de Marco da Lata. O programa volta amanhã. Nos acompanhe nas redes sociais. Até mais. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco.